Conheçam Maika. Ela nasceu no dia 28 de abril de 1983. Ela era uma mulher de 26 anos que vivia no Arkansas, Estados Unidos. Maika foi descrita como uma mulher de muita fé e uma pessoa bondosa também. Por grande parte de sua vida, ela morou com os pais e com o irmão mais velho, cresceu em um lar cristão, onde sempre participou de estudos bíblicos, orações e também frequentava a igreja. Quando terminou o ensino médio, ela logo entrou na faculdade de enfermagem. Apesar de não ser tão longe da casa de seus pais, Maika optou por morar no campus porque queria independência, queria viver uma certa liberdade que a gente não consegue morando com os pais, porém sempre que podia ela os visitava porque todos de sua família eram bem unidos. Em janeiro de 2003, após voltar das festas de fim de ano, enquanto estava no campus, Maika acabou conhecendo um jovem chamado Thomas. Ele chamou sua atenção porque ele tinha acabado de se mudar tanto para aquela cidade quanto para aquela faculdade e ela o achou muito bonito. Assim que começaram a conversar, Thomas explicou que tinha sido praticamente expulso de sua faculdade por problemas disciplinares, contou também que teve problemas com drogas, bebidas, que tinha se tratado e que estava bem. Apesar de saber um pouco sobre esse passado obscuro de Thomas, Maika ficou completamente encantada porque ele era galanteador, gentil, carinhoso com ela. Disse também que tinha nascido em uma família cristã, assim como ela. Falou que gostava de alguns esportes que ela também gostava e por isso Maika sentiu uma grande conexão com ele. Após esse primeiro encontro, ela ficou bastante impressionada com Thomas, chegou a se encontrar com ele outras vezes e pouco tempo depois ele a pediu em namoro. Um mês após o início dessa relação, Maika resolveu levá-lo para conhecer seus pais. Como ele disse que nasceu em uma família cristã, ela o levou no dia que eles costumavam fazer estudos bíblicos e por isso ele participou de toda aquela reunião. Enquanto estava ali, os pais de Maika prestaram atenção nele, ficaram observando como ele se comportava, como ele agia e por isso, ao final daquele estudo, eles chamaram Maika e disseram que não acreditavam que Thomas era o cara certo para ela. Os pais falaram para a filha que eles sentiam que os dois tinham pensamentos diferentes, estilos diferentes, e por isso o que eles aconselhavam é que ela não levasse esse relacionamento adiante. Ao ouvir aquilo, Maika ficou muito irritada e chateada com seus pais e disse que continuaria com Thomas sim. Com o passar do tempo, esse namoro foi ficando ainda mais sério, eles faziam praticamente tudo juntos, eram grudados, muito apaixonados e por isso, um ano depois, Thomas decidiu pedir Maika em casamento e ela aceitou. Como ela nasceu em uma família tradicional, assim que o noivo fez o pedido, ela decidiu levar Thomas novamente à casa de seus pais para poder receber a bênção. Conversou com os dois, explicou que eles queriam se casar o mais rápido possível e ao final daquela conversa, o pai de Maika disse que naquele momento ele não aceitava o casamento e que não daria a bênção. Ele falou que os dois precisavam esperar mais um pouco, precisavam amadurecer essa ideia, porém eles não deram ouvidos aos pais e continuaram os preparativos. Ainda antes do casamento, algumas amigas de Maika chegaram a conversar com ela, disseram que ela não deveria se casar com Thomas, pediram para que ela esperasse mais um pouco, porém mais uma vez Maika não deu ouvidos e continuou com os preparativos de seu casamento. No dia 23 de julho de 2005, aconteceu o casamento de Thomas e Maika. Apesar dos pais não concordarem, eles participaram porque queriam ver a filha feliz. Apesar de tudo isso, também acolheram Thomas porque ele estava fazendo parte da família e então naquele dia Maika foi muito feliz e estava realizando um grande sonho. Ela estava tendo um casamento maravilhoso, se casando com o amor de sua vida e acreditava que seria muito feliz.
Conforme falei para vocês, apesar de inicialmente a família não concordar com o casamento, eles respeitaram a decisão de Maika, conviviam bem com Thomas, tinham um bom relacionamento com os dois e se falavam sempre que podiam. Assim que os dois se formaram, meses após o casamento, Maika conseguiu um emprego em uma outra cidade, conversou com o marido que gostou da proposta e por isso os dois decidiram se mudar e compraram uma casa. Com o passar dos anos, Maika acabou percebendo que seu relacionamento não ia tão bem assim. Como Thomas costumava viajar a trabalho, ele passava dias fora de casa, ela se sentia sozinha e quando ele voltava, Maika percebia que os dois não tinham aquela conexão que existia no início do casamento. Apesar disso, ela era o tipo de pessoa que realmente acreditava no casamento, fazia o possível para sempre estar de bom humor, para melhorar o dia de Thomas e ser a melhor esposa que ela podia. Como estava percebendo que tudo o que estava fazendo não estava adiantando, ela começou a desabafar com algumas amigas de seu trabalho, disse que não sabia mais o que fazer, que sentia que o amor de seu marido estava esfriando e por isso uma dessas amigas indicou que eles fizessem terapia de casal. Por causa disso, no início de 2009, ela convenceu Thomas a fazer essa tal terapia, porque ela estava desconfiada que ele poderia estar com outra pessoa, estava desconfiada que ele também estava escondendo coisas dela e acreditou que com essa terapia as coisas voltariam a ser como eram antes. Eles passaram meses indo nas consultas, realmente Thomas teve uma certa mudança, ela começou a pensar que os dois estavam felizes novamente, que tudo era coisa da cabeça dela, até que em um certo dia, que não é mencionado quando, mas é em 2009, ela foi trabalhar de manhã, Thomas disse que não ia porque estava se sentindo mal, ela então se despediu, foi trabalhar e em seu horário de almoço ela resolveu ir para casa para ver como ele estava. Ela também levou um almoço para deixá-lo feliz. Ao chegar ali, percebeu que Thomas não estava tão doente como disse pela manhã. Ela começou a ouvir uma conversa que ele estava tendo dentro do quarto com a porta fechada e nessa conversa ele estava falando de uma maneira muito carinhosa com a outra pessoa. Desconfiada de que ele pudesse estar falando com outra mulher, Maika abriu a porta do quarto. Assim que Thomas a viu, ele se assustou, desligou o telefone. Ela perguntou com quem ele estava falando e ele disse que estava conversando com sua mãe. Maika não acreditou nisso. Ela falou que ele não costumava falar daquela maneira carinhosa com a mãe, que ela não estava acreditando, mas mesmo assim, Thomas continuou dizendo que ele estava falando com a mãe e ainda disse que Maika estava completamente louca. Devido a esse episódio, Maika começou a se culpar o tempo todo. Na cabeça dela, se Thomas estava procurando outra mulher, é porque ela não era mulher o suficiente. Se o casamento dela não estava indo bem, também era culpa dela, que não fez o possível e que não soube cuidar de sua relação. Com muitos questionamentos em sua cabeça, Maika decidiu olhar o computador de seu marido. Ao fazer isso, ela descobriu que ele estava escondendo muitas coisas dela, estava bebendo escondido, jogando, saindo com outra mulher, estava vendo pornografia também e usando seu cartão de crédito para bancar essas coisas. Aquilo foi demais para Maika, não existia nada mais importante em sua vida do que fazer seu casamento dar certo, do que tentar fazer Thomas feliz, mas parecia que nada do que ela fazia era o suficiente. Com isso, 2 dias após o aniversário de Maika, na noite de 30 de abril de 2009, algo diferente aconteceu. Naquela noite, os pais de Maika receberam uma ligação. Assim que atenderam, Thomas relatou que a esposa tinha saído para correr, algo que ela realmente costumava fazer em alguns dias da semana, mas que naquele dia já fazia 2 horas e ela ainda não tinha voltado para casa. Ele perguntou se os pais tiveram alguma notícia dela aquela noite. Os dois disseram que não, o aconselharam a ligar para a polícia e então eles desligaram o telefone. Assim que Thomas entrou em contato com os investigadores, ele contou o que estava acontecendo, explicou exatamente o que falou com os pais de Maika e então as buscas se iniciaram aquela noite.
Pouco tempo depois, os pais de Maika também dirigiram até o local para que ajudassem nas buscas, os vizinhos também ajudaram e todos passaram a madrugada toda vasculhando toda a cidade procurando por ela. Conforme as horas se passaram, Maika não foi encontrada em lugar algum. Devido a isso, um detetive foi designado para esse caso e uma das primeiras coisas que ele fez foi ir até a casa do casal em busca de mais informações. Assim que o investigador chegou na casa, Thomas o recepcionou. De acordo com o detetive, ele não parecia confortável com sua presença ali, estava agitado, inquieto, nervoso, angustiado, ficou falando o tempo todo, não calava a boca um segundo e também ficava enfatizando que o ideal seria eles procurarem por Maika ou por evidências do lado de fora, porque Maika tinha saído para correr, ela não tinha ficado dentro de casa. Apesar disso, o detetive não deu ouvidos a ele, continuou observando o local. Em certo momento, ele foi até o quarto do casal, achou um caderno e percebeu que aquele caderno era uma espécie de diário que pertencia a Maika. Ele então começou a ler aquele diário. Nas primeiras páginas já percebeu que ela colocava todas as suas frustrações, tristezas, angústias, falava muita coisa sobre seu relacionamento, sobre Thomas, e assim ele sentiu que algo estava errado e chamou Thomas para que ele pudesse passar por um interrogatório. Assim que chegou à delegacia, Thomas ficou dizendo que era inocente, falou que não tinha feito nada. Os investigadores perguntaram se ele poderia fazer um teste do polígrafo, ele aceitou e ao final ele não passou no teste porque o polígrafo apontou que ele estava mentindo em muitas perguntas. Os policiais então continuaram aquele interrogatório por horas e horas. Thomas não queria falar nada, ficou dizendo que era inocente e em certo momento ele só ficou pedindo pelo pai. Ele ficou dizendo que queria muito falar com o pai dele. Os policiais então decidiram chamar o pai de Thomas e deixaram que os dois ficassem sozinhos na sala. Apesar disso, os policiais ficaram em uma outra sala, escutando e gravando tudo o que eles estavam falando e perceberam que Thomas começou a chorar quando começou a falar com o pai. O pai de Thomas começou a brigar com ele, a gritar com ele, perguntou se ele tinha tirado a vida de Maika e então Thomas disse que sim. Assim que ouviram essa confissão, os policiais a gravaram, foram novamente até Thomas. Ele começou a dizer que tudo aconteceu sem querer, que ele não teve a intenção de tirar a vida de sua esposa e que tudo foi apenas um acidente. Os policiais então pediram que ele os levasse até o local onde Maika estava. Thomas aceitou e então os levou até esse lugar. Esse lugar era uma área arborizada onde os dois costumavam ir. O que acontece é que eles gostavam de praticar tiro ao alvo, era algo que Maika gostava de fazer e por isso era um local familiar para ela. Assim que chegaram ali, os policiais a encontraram sem vida em um rio, a levaram para análise e então os profissionais constataram que Maika perdeu a vida devido a um tiro. Eles ainda disseram que ela provavelmente não sabia a intenção de seu esposo, porque quando tudo aconteceu ela estava de costas e nem imaginava talvez que ele pudesse fazer algo assim com ela. Após isso, Thomas foi preso. Ele continuou dizendo que tudo aconteceu sem querer, informou que naquele dia os dois foram praticar tiro ao alvo quando, em certo momento, Maika entrou na frente dele e então tudo aconteceu. Os policiais não acreditaram nessa versão. Eles disseram que quando Maika foi encontrada, ela estava sem sapatos e, de acordo com os policiais, foi Thomas que tirou os sapatos dela. Eles falaram que ele fez isso porque pensou que Maika poderia ser encontrada durante as buscas e, como ela não tinha saído de tênis, todo mundo ia perceber que ela não tinha saído para correr e iam descobrir que ele estava mentindo. Conforme falei para vocês, os investigadores também encontraram o diário de Maika. Como descobriram sobre a traição de Thomas, eles foram atrás da amante dele, que morava em Nova York, e ela passou por um interrogatório. Quando questionada, essa mulher confessou que sim, os dois tinham um caso, disse que passaram juntos o feriado de Páscoa daquele ano, mas Thomas negou todo o caso e declarou que eles trocaram apenas alguns beijos e que nunca passou disso.
Após a prisão de Thomas, ele ficou meses aguardando o seu julgamento. Eu não encontrei nas matérias exatamente o mês e o ano que esse julgamento aconteceu, porém ali dizia que no tribunal Thomas continuou dizendo que era inocente, que tudo aconteceu sem querer e que ele jamais teve a intenção de tirar a vida de Micah. Ao contrário dele, os promotores disseram que Thomas teve a intenção sim, contaram que juntaram muitas evidências e provas e conseguiram chegar a uma teoria. De acordo com os promotores, na noite de 30 de abril de 2009, Micah mexeu no notebook de Thomas, ela acabou descobrindo as coisas que ele estava fazendo por trás dela, vendo pornografia, com uma amante, enfim, jogando. Ela descobriu tudo isso e quando ele chegou em casa o confrontou. De acordo com eles, os dois tiveram uma discussão, talvez ela até pediu o divórcio, e então Thomas fingiu que queria restaurar o casamento, a convidou para ir em um lugar onde os dois costumavam ir, que os dois gostavam muito, e como Micah sempre quis continuar casada e queria ser feliz com Thomas, ela provavelmente aceitou ir com ele à noite àquele lugar. Assim que chegaram ali, ele seguiu em frente com seu plano, tirou a vida de Micah. Depois disso, ele pensou o que iria falar com as pessoas, tirou os sapatos dela para poder inventar que ela tinha saído para correr e então voltou para casa e ligou para os pais dela. Os promotores disseram que Thomas fez tudo isso porque ele não queria mais ser casado com Micah, que ele era uma pessoa que não tinha coragem de apenas se divorciar e achou que essa era a saída mais fácil, principalmente porque, posteriormente, eles descobriram que Micah tinha 2 seguros de vida e que o único beneficiário era Thomas. Eles acreditavam que ele também fez isso porque queria receber esse dinheiro. Após ser confrontado com tantas evidências, Thomas se declarou culpado, fez um acordo judicial para não receber perpétua e, ao final de tudo, ele recebeu 25 anos de prisão sem possibilidade de condicional. Posteriormente, em uma entrevista que deu, Thomas disse o seguinte: "Eu nunca amei ninguém como amei Micah. Eu não era um marido perfeito, mas o fato de ter machucado ela assim me incomoda. Nunca vou me arrepender tanto de nada na minha vida quanto por causa desse acidente. Eu não tirei a vida de minha esposa intencionalmente. Eu fiz sem querer." Quando o jornalista perguntou a Thomas sobre sua amante, ele disse: "Honestamente, como eu disse, nada aconteceu. Nunca houve relação íntima de qualquer tipo, maneira ou forma, mas o fato de que um beijo aconteceu e o fato de eu continuar falando com ela por telefone foi realmente imperdoável." Quando questionado sobre o acordo judicial que fez, Thomas falou com o jornalista que foi induzido por seus advogados e disse: "No tribunal, no dia em que o julgamento começou, meu advogado entrou, se sentou e disse: 'Filho, eles não têm nenhuma prova, mas você também não. Quando você entrar na frente do júri, vai ser apenas a sua palavra contra a deles. O que acontece é que você mentiu sobre saber sobre o acidente, e por isso você pode ir para a prisão pelo resto de sua vida." Após dizer isso, Thomas explicou que, devido a essa conversa, ele e seus advogados decidiram que o melhor seria ele fazer uma confissão para que não ficasse preso para sempre. Ainda nessa matéria dizia que a família de Micah perdoou Thomas pelo que fez e que ele será elegível à liberdade condicional, provavelmente em 2032 ou 2036. Um amigo e cineasta da família de Micah atualmente está fazendo um documentário sobre esse caso. Essa pessoa obteve acesso às evidências que não foram apresentadas no julgamento e esse cineasta descobriu que na noite em que Micah desapareceu, no telefone de Thomas havia várias mensagens de texto e ligações para sua amante. Outra coisa é que enquanto Thomas estava confessando o que fez ao pai, em nenhum momento ele falou que era um acidente. Parece que ele apenas ficou chorando, dizendo que não queria ir para a cadeia, e então o pai de Thomas se virou para o filho e disse: "Foi apenas um acidente."
Enfim, infelizmente não encontrei nas matérias se esse amigo ou amiga da família já lançou o documentário. Eu não encontrei para assistir e por isso não posso passar essa informação para vocês. O que eu pude perceber é que muitas informações e evidências que não foram apresentadas no julgamento vão estar neste documentário, e essas evidências não foram apresentadas porque, como Thomas e seus advogados optaram por ele confessar, os promotores não precisaram apresentar tudo que eles tinham. Mas nesse documentário vai ter. Eu li em algumas matérias que recentemente os pais de Micah fizeram uma corrida em homenagem a ela. Como Micah gostava muito de correr, eles fizeram isso em memória da filha e ficaram muito felizes com esse projeto. Eles também atualmente estão à frente de muitos projetos que ajudam mulheres que estão em casamentos ou relacionamentos que não são bons para elas, aconselham, acredito até que dão palestras para que o que aconteceu com a filha deles não aconteça com mais ninguém. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, mas coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se você não souber o que escrever, pelo menos deixe um emoji para me ajudar. Também, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Se você está assistindo pela televisão e não sabe como deixar o like, entra rapidinho pelo celular, é 10 segundos, mas deixa o like, porque faz toda a diferença para mim. Também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem aqui no canal toda semana, clica na aba vídeos, vê os conteúdos que você ainda não assistiu, revê os conteúdos também, que isso é outra coisa que ajuda demais o canal, tá bom? Queria muito agradecer a cada um que sempre está aqui comigo, que não larga a minha mão, que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigada do fundo do meu coração, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.